Paz, alegria, meu irmão, minha irmã, mais um dia, bem-vindo ao canal. Não esquece de se inscrever, você que ainda não se inscreveu, comenta, curte, para que isso chegue a mais pessoas. Lembrando que cada curtida, comentário, faz com que a plataforma recomende esse vídeo a mais 5 ou 10 pessoas. Então é importante, você evangeliza só fazendo isso. E não esquece de compartilhar também para que outras pessoas se inscrevam no canal. E aí, o evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículos de 43b a 45, diz assim: Enquanto todos se admiravam de tudo que ele fazia, disse aos discípulos: Quanto a vós, abri bem os ouvidos às seguintes palavras: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não compreendiam tal palavra. Era-lhes velada para que não a entendessem e tinham medo de interrogá-lo sobre isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse trecho do Evangelho nós temos o segundo anúncio da paixão de Jesus. E nós vamos observar Jesus querendo mostrar sua identidade como o servo sofredor de Isaías, não como aquele Messias davídico, aquele Messias triunfalista que vai entrar em Jerusalém com um exército montado para destruir o exército romano. Não é esse tipo de Messias, mas esse era o tipo de Messias que estava na cabeça das pessoas, inclusive dos discípulos. Então, por isso que era difícil os discípulos entenderem. Os discípulos já estavam disputando cargos, os discípulos já estavam vendo quem era o maior, quem era o melhor, quem ia sentar à direita, à esquerda, caso Jesus entrasse em Jerusalém triunfante, reinasse, tomasse o lugar de Herodes. Já estavam disputando cargos, a ambição deles era essa, a intenção deles era essa. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que, às vezes, nós não conseguimos compreender a palavra de Deus porque nossas ambições são outras. Nós não podemos ter essas ambições que os discípulos tinham. Nós precisamos saber que existe um Messias que fala ao nosso coração, que nos chama e que mostra um caminho de cruz, mas nós não queremos um caminho de cruz. Nós muitas vezes queremos um caminho de status, de reconhecimentos. Por isso, pessoas que passam a vida inteira atrás da vontade de Deus, e a vontade de Deus está tão clara, a vida inteira passam atrás da vontade de Deus e aí não conseguem discernir a vontade. O que tu queres, Senhor? Porque você não quer entender, você não quer ouvir, porque suas ambições são outras. Os discípulos não queriam entender, não conseguiam entender porque as ambições deles eram outras, entendiam de outro jeito. Às vezes tem pessoas que, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a minha vocação? Qual a minha vocação? E aí, quando Deus ele aponta, mostra para a pessoa a vocação, deixa claro, a pessoa não quer por quê? Porque tem cruz, porque tem sofrimento, porque naquela vocação ela vai servir numa comunidade onde tem pessoas que vão perseguir, ela vai servir num local onde tem pessoas que vão rejeitar, que não vão valorizar. Ela vai encontrar situações assim, aí ela vai para uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra e fica sempre perguntando: onde é o meu carisma? Onde é a minha comunidade? Onde é a minha vocação? Será que é isso mesmo? Porque sempre ela vai encontrar barreiras, adversidades, cruz, sofrimento. Esse é o caminho. Por isso que Jesus anuncia 3 vezes, ele faz 3 vezes o anúncio da sua paixão, para mostrar que esse é um caminho, para mostrar que quando as coisas estão dando errado, quando as coisas estão trazendo para nós um certo sofrimento, nos deparamos com as dificuldades, não quer dizer que não é vontade de Deus. Pelo contrário, isso pode ser um grande sinal de que é vontade de Deus. Mas nós queremos um caminho mais fácil. Queremos palavras, né? Como dizemos, água com açúcar, que traz mais conforto. Às vezes a gente vai com uma pessoa, às vezes ela é um pouco dura, falando para nós a realidade, mas aí a gente não se conforma, porque aquela realidade exige demais uma mudança da minha parte. Então eu vou atrás de outro, para ver se as palavras dele me confortam mais, para ver se aquelas palavras, eu vou atrás de um pastor, eu vou atrás de outro pastor, de outro padre, para ver se aquelas palavras me confortam mais e confirmam mais aquilo que eu quero, aquilo que está mais de acordo com as minhas ambições. Não é por aí, não é por aí. Se você não entender
Se você não tiver essa compreensão, vai ficar muito difícil de seguir a vontade de Deus. Vai ficar muito difícil. Por isso, meus irmãos, nós temos que trabalhar aqui, na nossa mentalidade, mudar. Quais são as nossas ambições? Quando o caminho não nos satisfaz mais, a gente quer mudar o caminho, porque a gente só está buscando a nossa satisfação. A gente realmente não está buscando a vontade de Deus. E muitas vezes fazer a vontade de Deus não traz aquela satisfação, traz uma satisfação espiritual, que a gente precisa chegar lá. Mas às vezes é cansativo, às vezes é doloroso, às vezes é até humilhante. Às vezes a gente precisa se deparar com situações, pessoas falando mal, pessoas perseguindo, algumas adversidades, dificuldades na família, enfim, nós vamos enfrentar muitos desafios. E tem muita gente que quando se depara com o primeiro obstáculo, desiste. Isso não é vontade de Deus, não entende, porque suas ambições são outras. Quando você cansa, quando aquela missão te cansa, você não entende que o teu cansaço vai levar descanso para outras pessoas. Meus irmãos, pensemos sobre isso, vamos refletir, vamos meditar. Que a palavra de Deus chegue ao nosso coração, que ela nos ajude a discernir a sua vontade. Mas para que isso aconteça, Senhor, pedimos, muda a nossa mentalidade, tira todas as ambições humanas. Nós muitas vezes não entendemos porque nossas intenções são outras. Nós queremos as tuas intenções. Nós queremos a tua vontade, Senhor. E a tua vontade é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Por isso nos ajuda, Senhor, cada dia mais nesse discernimento para entender melhor a tua palavra e aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente o seu dia.